Muitas vezes, as pessoas perguntam e se perguntam como que se deu esse fato de um homem passar no meio do fogo e depois de estar vivo, falando, andando pelo mundo, narrando isso às pessoas. Como pode um homem passar por 15 minutos no meio da chama e depois viver? Eu quero contar a você, meus amados irmãos, porque assim foi que aconteceu comigo. Saí da minha casa e um dia pela manhã e levava juntamente comigo meu pai e o meu irmão no interior de um carro. Nós íamos indo para uma casa de campo para fazer ali juntos uma pescaria, um final de semana juntos, para se divertirem ali na beira daquele lago. Mas no trajeto entre a minha cidade e a este lago, houve um acidente, atravessou em nossa frente um caminhão e nós colidimos contra aquele caminhão e na colisão o carro veio a explodir. As pessoas que estavam comigo no interior do carro, eles caíram para fora, eles não tiveram uma chance de viver. Eu fiquei preso no meio daquelas ferragens e a chama de fogo se levantou grandemente dentro daquele carro e começou a queimar a minha pele, começou a me queimar e eu comecei a gritar. As pessoas que iam passando nos seus carros, eles pararam naquela pista, desceram e se prontificaram a nos socorrer. Apanhou aquelas duas pessoas que caíram para fora e levou e colocaram em um lugar seguro e voltaram correndo para me dar socorro. E eu gritava, agonizava, pedindo por socorro no meio daquela chama. Socorro, por favor, me ajuda. E as pessoas ouviram quando eu gritava. E eles voltaram, tentaram entrar no meio da chama de fogo para me tirar dali. Mas eles não conseguiram. Eles tentaram dominar o fogo com extintores, tudo, mas eles não conseguiram porque a chama de fogo invadiu muito grandiosamente o carro, muito rapidamente. E eles não conseguiram me resgatar ali do meio do fogo. Quando de repente a minha voz se calou no meio daquela chama, devido às queimaduras, o fogo lambia sobre a minha pele, sobre a minha carne, queimava, e a minha voz se calou, eu não pude mais ouvir, nem falar, nem ver, nem ouvir, enfim. A minha vida fugiu de mim. E eu no meio daquela chama, e as pessoas que ali tentaram me tirar, se afastaram. Então, quando viu que se calou a minha voz no interior daquele carro, eles se assentaram em um lugar seguro e começaram a se lamentar pelo fato que tinha acontecido. Dizia um para o outro, olha, nós não temos culpa, ele está morto lá dentro do carro, mas não somos culpados por isso. Nós pelejamos para resgatar, pelejamos para tirar ele dali, mas nós não conseguimos tirá-lo. Nós pelejamos, não deu, a culpa não é minha, a culpa não é sua. Enquanto eles falavam e eles se lamentavam um para o outro com as suas palavras, no meio deles apareceu um homem. Surgiu ali um varão. Eles não viram de onde foi que veio aquele varão. Aquele varão passou por eles e foi marchando, caminhando em direção àquele carro, cheio de fogo. E aquele homem trajava-se de vestes bem limpa, bem branca, e ele caminhava em direção ao fogo e ele se perguntava de onde foi que veio este homem. E o outro respondia, eu não vi de onde foi que ele saiu. Será que é parente desse moço que já está morto no meio dessa chama de fogo? Será que é parente dele? O outro dizia, deve de ser parente. Olha, senhor, é melhor que o senhor não vá aí, é melhor que você não olhe. Faz tempo que ele está queimando aí. Já por mais de 15 minutos ele se queima no meio do fogo, está todo deformado. É melhor que o senhor não se aproxime, o senhor pode ver e ficar assim. Uma impressão difícil, pode ser difícil para o Senhor, melhor que o Senhor não olhe. Mas aquele varão não dava ouvido para aquelas pessoas que falavam. Ele continuou caminhando e realmente ele entrou dentro daquele carro que ainda estava cheio de fogo. Mas segundos depois ele saiu de lá. E quando ele saiu de lá, ele me trazia nos seus braços. Naquele momento eu não tinha vida. Eu estava morto, mas aquele que me trazia nos seus braços assoprou sobre mim o fôlego de vida. E é por essa razão que eu vivo e estou aqui hoje narrando a você esse fato que a mim aconteceu. As pessoas que ali ficavam olhando para aquele homem e eles se perguntavam, mas quem será este homem? Quem será ele que nem o fogo tem poder contra este varão, nem as suas vestes se sujou, porque o homem que me trazia nos braços, e nem a roupa dele estava suja, ele estava limpo como ele entrou no meio daquela chama de fogo. Enquanto isso, nos braços dele o meu corpo fumegava. 90% do meu corpo estava queimado. 52 vezes estava quebrado. Quebrado 52 vezes, amados irmãos, porque a chama de fogo,
Havia queimado os 3 pigmentos de pele que temos, e em certas partes do corpo havia queimado a carne. E começou também a queimar, a aquecer os ossos. E os ossos, não suportando o calor do fogo, eles foram rompendo, foram quebrando. Por isso houve 52 quebraduras no meu corpo. Mas os homens que via que estavam ali assistindo a esta cena, dizia um para o outro: mas quem será este varão? Nem mesmo o fogo tem poder contra ele. Mas aquele varão me colocou no chão em um lugar seguro, cuidou de mim e foi caminhando. E partiu, ele foi andando, foi saindo. E as pessoas ficaram olhando para ele como que se com medo dele, porque ele já havia entrado no meio ainda daquela chama de fogo e nada havia acontecido com ele. Quando de repente, da mesma maneira que ele apareceu, ele sumiu. Eles não viram de onde foi que ele veio, e também não viram para onde é que ele foi, mas correram até o lugar onde eu estava. E viram que em mim novamente tinha um fôlego de vida. Me apanharam e me levaram para um hospital de primeiros socorros, mas era um hospital de uma cidade muito pequena, onde não tinha condições para cuidar de mim. Não oferecia aquele hospital aos médicos que atuavam ali o seu trabalho condição, aparelhos para cuidar daquela enfermidade devido à gravidade dos ferimentos do meu corpo. Eles não tinham como cuidar de mim. Mas o inimigo naquele momento tentava me tirar a vida. E ele usava o médico diretor daquele hospital, a pessoa que estava mais fácil, mais próximo para que ele usasse para poder me tirar a vida, era aquele diretor daquele hospital. E aquele homem tentava me tirar a vida. Não porque era de sua vontade, mas era a vontade do inimigo. As pessoas tentavam me tirar dali para me levar a um centro de saúde maior, aonde tivesse condições para cuidar daqueles ferimentos que estavam sobre o meu corpo. E ele não permitia, ele as ameaçava. Mas Deus começou a entrar com providências maiores na minha vida. Usou uma das minhas irmãs, e ela foi em uma outra cidade, uma cidade vizinha, e ali ela conseguiu uma ambulância, e ela entrou naquele hospital, e ela me tirou dali mesmo sem autorização daquele doutor. Ele não autorizava que eu saísse daquele lugar, porque ele não queria nem saber se eu ia viver ou se eu ia morrer. Para ele isso não tinha muita importância. Ele se importava se eu podia pagar os tratamentos. E eu podia pagar aqueles tratamentos, porque nesta época eu desfilava como modelo nas passarelas, e eu tinha um bom salário, eu ganhava bem, eu tinha uma boa condição de vida, eu tinha carros, eu tinha boas casas, eu tinha boa condição de sobrevivência. Por essa razão eu podia pagar, porque aqueles estilistas, aqueles costureiros de ateliês de alta costura, aqueles lojistas, patrocinadores de desfile de passarela, eles me pagavam para desfilar ali os seus modelos ali nas passarelas. Eu ganhava muito bem por isso, podia pagar os tratamentos. E isso era interessante para aquele doutor. Se eu ia viver ou se eu ia morrer, para ele não tinha grande importância. Mas Deus, com o poder maior, ele usou essa minha irmã. Ela foi numa outra cidade, conseguiu uma ambulância. Ela entrou naquele hospital e ela me tirou dali mesmo sem autorização daquele doutor. Ela me tirou dali. Quando ela estava saindo comigo, aquele médico viu que ele não ia mesmo poder impedi-la de tirar. Ele a convidou e disse: olha, vamos injetar sobre ele uma dose de sedativo mais forte para ele suportar a dor, suportar a viagem. Vamos injetar sobre ele então essa dose de sedativo. Amados, eles injetou em mim uma dose de sedativo, sendo essa bastante forte, porque até então já fazia de 8 para 9 dias que eu estava naquele hospital e eu estava em estado de coma. Mas quando ele injetou sobre mim aquele sedativo, deu um choque na minha mente e ela voltou a funcionar, pôde voltar a funcionar. E eu comecei a ver tudo que estava acontecendo. Eu só não entendia o que estava acontecendo, mas a minha mente voltou a funcionar. E ele disse: pode levá-lo. E escreveu também uma carta e entregou para minha irmã e disse para ela: olha, você leve essa carta e você entregue ali no hospital para onde você vai levando este moço, porque assim eles poderão atendê-lo mais rápido e atendê-lo melhor. E ela apanhou aquela carta, ela não teve a curiosidade de ler. Ela levou consigo aquela carta na sua bolsa. Chegando nessa cidade, ela apresentou ali essa carta ao médico diretor daquele hospital, daquela cidade grande, aquele hospital grande.
apresentou ali aquela carta. O médico abriu, leu a carta e disse para ela: moça, nós não vamos poder atendê-lo aqui. Nós não vamos poder atendê-lo aqui porque só pelas primeiras cirurgias nós vamos precisar de cerca de 200 doadores de sangue. Ele falou assim, uma quantidade que era impossível dela conseguir. Ela não conhecia ninguém naquela cidade, a cidade era grande. E ela então se entristeceu e saiu da presença daquele médico, mas ela encontrou ali uma jovem moradora daquela cidade, cujo nome é Roseli, eu creio assim, Roseli, eu acho que era o nome dela. Roseli era uma pessoa pobre, uma pessoa carente em maneira de sobrevivência, mas porém era uma pessoa muito conhecida. E por ela ser uma pessoa muito conhecida, ela conhecia um dos comandantes de um dos quartéis daquela cidade. A minha irmã, entristecida, relatou a Roseli o fato do que estava acontecendo ali comigo. Roseli, tomando conhecimento daqueles fatos, ela dirigiu-se até aquele quartel e foi levar esse fato ao comandante do quartel, porque ela creu em si mesmo que ali aquele homem poderia, com seu soldado, enviar soldados para poder doar aquele sangue, conforme a pedida do diretor daquele hospital. Só que, amados, eu creio que enquanto a minha irmã falava com aquele doutor, aquele diretor daquele hospital, tinha mais alguém que estava ouvindo a conversa. E esse alguém que ouvia a conversa entre a minha irmã e o diretor daquele hospital era um general. Roseli foi, falou com o comandante do quartel, com as suas palavras, relatou a ele o fato do que estava acontecendo. Disse ela a ele: olha, moça, eu conheço você, sei que comandas aí contigo muitos soldados, mas hoje no hospital está morrendo um homem, porque ele não tem doadores de sangue. Não tem quem doe sangue para ele, precisa de mais de 200 doadores de sangue para que ele possa sobreviver. Você pode, tem muitos homens, envia seus homens para poder ali doar o sangue, para que salve a vida daquele homem. Olha, amado, eu sei que Roseli esteve ali e ela falou com as suas palavras, mas eu creio mais profundamente que aquele general que ouvia a conversa entre a minha irmã e aquele doutor, aquele general sim ordenou aquele comandante que enviasse ali o seu soldado para doar o sangue para aquele que um dia viria pregoar a sua palavra, e o seu nome seria exaltado por esta razão. E ele colocou na porta daquele hospital, encheu ônibus e caminhões do exército, colocou na porta daquele hospital cerca de 500 soldados para doar o sangue para mim. Amados, esse general de qual estou falando é o Senhor dos exércitos, é o Deus Altíssimo, aquele que habita no mais altaneiro dos lugares e vela por mim e por você dia e noite e dia. Quando aquele diretor olhou para a porta do hospital e viu aquela quantidade de soldados para doar o sangue, ele não pôde mais esconder a verdade. Ele teve que falar, ele teve que confessar. E ele disse: olha, não é tanto pelos doadores de sangue, moça, mas é mais pela carta a qual você trouxe. O diretor do hospital de primeiro socorro de onde você está vindo, trazendo aquele moço, ele enviou a nós essa carta, dizendo para que nós não atendesse ele aqui, porque você tirou ele de lá sem autorização daquele doutor, sem autorização da diretoria daquele hospital. Nós vamos medicá-lo e você leva ele de volta, não podemos atender por esta razão. A minha irmã mais uma vez se entristeceu, mas ela se retirou, e mais uma vez ela falou com Roseli o que ia acontecer. Roseli não aceitou aquilo, ela saiu por aquela cidade, ela levou para a porta daquele hospital todo tipo de reportagem, jornais escritos, jornais falados, rádio e até televisão, levou para a porta daquele hospital para poder ali fazer um relato do que estava acontecendo ali. Quando aquele diretor saiu, que ele viu aquela quantidade de repórteres, de soldados do exército na porta do hospital, ele ficou com medo de que aquele escândalo fosse para os jornais e ele perdesse então a sua posição, ele perdesse o seu trabalho, o seu emprego. Naquele momento, com aquela pressão, ele me colocou para dentro daquele hospital e começou então os tratamentos. Amados, sobre uma maca num dos corredores daquele hospital, ali estava eu. Naquele momento, o meu corpo estava se decompondo, porque aquela carne que havia queimado, havia apodrecido
e o mau cheiro em volta de mim era muito grande, era terrível, ninguém podia se aproximar de mim, o mau cheiro era muito terrível, o meu pé direito estava na altura do joelho esquerdo e ele ainda estava virado para trás, o osso do fêmur estava aqui contorcido atrás dos meus quadris, bem aqui sobre as minhas costelas pela parte de trás do nosso corpo, e a dor era terrível, era muito horrível. Eu me lembro que havia do meu lado uma outra pessoa que tinha sofrido ali um outro tipo de acidente, mas ele estava bem. Eu me lembro que disse para ele: olha, senhor, tapa os teus ouvidos porque eu vou gritar, eu não aguento mais, eu não suporto mais a dor. Eu me lembro que ele disse que eu podia gritar, e naquele momento eu comecei a gritar e pedir por socorro. Socorro, por favor, me ajuda, por favor, eu não aguento mais. E os médicos ouviam aqueles gritos, mas de repente, irmão, devido àquela infecção e às queimaduras, as minhas cordas vocais também foram afetadas. E nesse momento eu não pude mais falar, a minha voz sumiu de mim e eu falava apenas com a voz vindo lá do esôfago dizendo: por favor, me ajuda. A minha voz era desta maneira, a minha voz sumiu de mim. Os médicos, ouvindo aqueles lamentos, eles correram a me dar socorro. Me apanharam e me levaram para uma sala de cirurgia, onde eles começaram a fazer aquela limpeza, debridar aquela carne que estava podre sobre o meu corpo. Amados, naquele momento, quando eles me tiravam de uma maca para passar para uma outra, para fazer ali a limpeza, naquela primeira maca onde que estava podre sobre o meu corpo. Amados, naquele momento, quando eles me tiravam de uma maca para passar para uma outra, para fazer ali a limpeza, naquela primeira maca onde eu estava, ficava ali, eu posso dizer, um caldo cadavérico. Era coisa terrível de se ver. Mas eles naquela sala de cirurgia, limparam, tiraram aquela carne podre. Quando eles terminaram de fazer aquela limpeza, eles se deram com a enfermidade que era impossível as mãos do homem contornar aquela situação. Eles olharam porque havia uma grande exposição de ossos, e os ossos todos quebrados, as minhas costelas estavam todas para fora, e os ossos todos quebrados, e aquela membrana que nós temos depois dos ossos que protege os nossos órgãos, ela tinha se rompido em algumas partes, podia ver parte dos meus órgãos funcionando dentro de mim. O meu rosto não tinha pálpebras, não tinha nariz e nem tinha boca. Era apenas o buraco com o olho lá dentro, o osso do nariz e os dentes encravados no osso, a qual eu colocava alimento, eles colocavam alimento na minha boca para poder comer. Eu triturava com os dentes moedores, mas caía tudo para fora, pois não tinha as faces para compor o alimento dentro da minha boca. Naquele momento, os médicos viram e disseram para si mesmos: olha, esse não tem condição de sobreviver. Me levaram a uma sala de recuperação, me deixaram ali. Quando se passaram ali uns 3 dias mais ou menos, o médico entrou ali e disse: olha, eu vou levar você para uma sala de reunião, onde nós vamos nos reunir para fazer um diagnóstico sobre o teu caso, para ver o que nós vamos poder fazer por você. E me levaram ali para aquela sala de reunião, onde havia reunidos ali médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, e ali se reuniram, e um daqueles médicos tomou em suas mãos um dos meus documentos e leu ali o meu nome para dar início àquela reunião. Quando ele leu o meu nome, ele se assustou. Ele leu o meu nome, Antônio Donizete Amaral. Ele levou um susto, ele disse: você é o Antônio Donizete Amaral? E eu dizia com aquela voz: sim, eu sou. E ele dizia: você se lembra de mim? E eu dizia que lembrava dele, mas eu não me lembrava de nada. Naquele momento eu queria que acabasse logo aquela conversa. Eu não queria ninguém falando perto de mim, nem queria falar. Eu queria deixar as minhas forças para poder suportar a dor daquela queimadura. E ele dizia: você se lembra que nós estudamos juntos? E eu dizia: lembro, mas eu não me lembrava nada, porque em certa parte da minha vida, irmão, eu estive em uma academia estudando artes marciais, e junto comigo estudava um outro moço. Eu era mais adiantado do que ele nos estudos. Por esta razão, eu era o instrutor dele, eu era o professor dele de artes marciais. Artes marciais são essas lutas orientais, karatê, kung fu, taekwondo. Amados, eu era o instrutor dele. Mas ele estudava ali artes marciais comigo, e ali nas faculdades ele estudava medicina. E um dia ele se formou como médico, e ele deixou a academia, e ele foi fazer estágio para os hospitais, e nós nos separamos e não nos encontramos mais, a não ser aquele dia que Deus havia marcado conosco esse encontro,
porque naquele dia Deus marcou com a gente. Então ele viu ali e ele dizia, você se lembra que nós estudávamos juntos? E eu dizia, lembro, mas eu não me lembrava nada. Eu queria era me ver livre daquela conversa, porque a dor era terrível. E ele disse, você se lembra que nós também fizemos ali aquele estudo de yoga e nós fizemos um pacto entre eu e você? Eu digo, lembro. Ele falou de nós nunca mentir, nem eu para você, nem você para mim. E eu digo, sim. Tudo que ele falava eu concordava. Eu não estava entendendo, era nada. A dor era muito, eu não queria me lembrar de nada. E ele dizia, pois é, então hoje eu vou cumprir a minha parte do trato, eu não vou mentir para você. Mesmo diante da medicina, eu não vou mentir para você. Você tem 1% de chance de sobreviver, varão. Se for milagre de Deus, se é que Deus existe. Naquele momento eu me lembro que mesmo com aquela voz que vinda lá do meu esôfago, eu disse para ele, então eu não vou morrer. E ele disse, mas como que você não vai morrer? Você não tem um vaso sanguíneo, você não tem um tendão, como que nós vamos fazer um enxerto? Como que nós vamos suprir essa carne que queimou? Não tem condição. Os médicos contestavam com ele, porque ele não podia ter dito para mim aquelas palavras, sendo ele o médico e eu o paciente. E eles contestavam com ele, e ele dizia, mas como que ele vai sobreviver? Ele não tem condição, ele não está preparado, ele não vai aguentar. E eles tiraram ele da minha presença e me levaram eu daquela sala de reunião, amados, e me colocaram ali num quarto. E eu saí dizendo, não vou morrer. Ele dizia, vai, e eu digo, não vou. E eles me levaram então, e aquele doutor, ele chorava, porque ele era meu amigo. Ele estava chorando quando ele viu que aquela pessoa era eu. E eles tiraram ele dali. E me levaram para uma sala de recuperação, me levaram para um quarto, onde eles me deixaram ali 14 dias. No 15º dia, aquele médico bateu na porta e disse, eu posso entrar? E ele entrou. Quando ele entrou, ele olhou para mim e disse, mas você ainda está aí? Eu digo, estou. Ele disse, mas você está vivo e você não morreu? Eu digo, sim. Mas como? Eu falei, porque morto não fala, doutor. E eu estou falando com o senhor. E o senhor está falando comigo, a não ser que tu morreste também. Ele disse, não, eu não morri. Falei, então nem eu. Ele disse, já que você não morreu e nem eu vamos então fazer aí uma cirurgia em você, um conserto nos seus ossos. Eu digo, tudo bem. Me levou a uma sala de cirurgia. E fizeram ali um conserto nos ossos, não sei como que eles fizeram, porque não havia grande coisa que se pudesse fazer. Fizeram aqueles concertos, me levou de volta. Passado aí mais 3 ou 4 dias, não sei, voltaram me apanhar e me levaram a uma sala de cirurgia. E nesse dia ele disse, nós vamos fazer em você enxertos de pele, carne, vamos tentar fazer com você. Você aceita que façamos isso? Falei, eu não entendo nada disso, doutor, mas faça o que for necessário. Eles me levaram e tiraram aqui na minha perna esquerda, a única parte do meu corpo que não se queimou foram os órgãos genitais e a minha perna esquerda. Da minha perna esquerda eles tiraram partes e colocou sobre a minha cabeça, para fazer ali aquele enxerto. Mas a esperança deles era muito pequena. Eles fizeram, colocou aquela carne e eles fizeram apenas 2 buraquinhos para ser o nariz, um buraco para ser a boca, com os olhos. Eles não se preocuparam não, só ficou aquela carne, porque eles esperavam que aquela carne fosse apodrecer e eles colocassem outra. Até a esperança que eles tinham é que eu fosse morrer. Eles não tinham esperança que eu vivesse. Mas eles colocaram e fizeram aquela cirurgia. Eu digo, tirou um pedaço do meu corpo em uma outra parte, é maneira de se dizer. Eles tiraram o material que era necessário e colocaram aqui sobre o meu crânio, que estava todo exposto, e cobriram aquela parte com aquela carne, aquela pele. E me levaram a uma sala, para aquele quarto, e me deixaram ali. Eu não sei se 2 ou 3 dias venceu o tempo de se fazer o curativo. E naquele dia entrou no meu quarto um homem e uma mulher. E começaram a tirar, e disseram, vamos tirar o curativo para ver o que foi que aconteceu. Começaram a tirar aquele curativo e foram desenfaixando, foram tirando aquelas faixas. De repente o homem começou a dizer àquela mulher que estava ali, eu não estava vendo porque eles não fizeram meus olhos, eles não se preocuparam com isso, porque eles achavam que aquilo não ia funcionar. E o homem começou a dizer à mulher, corre lá, chama o doutor, chama a doutora, chama o enfermeiro fulano, chama lá, porque olha que coisa incrível que aconteceu, eu nunca vi acontecer um negócio desse, olha que coisa incrível. Eu ainda imaginava ali comigo, falei, deve ter arrancado a minha cabeça e ele não está achando lugar de colocar de volta, mas não era nada disso. Acontece que aquela carne havia ganhado vida, havia criado ali sozinho vasos sanguíneos, tendões, e aquela carne estava viva. E foram entrando naquele momento ali, muitas pessoas naquele quarto, e foi um zum, zum, zum naquele momento que eu não entendi era nada, mas fiquei
E foram entrando naquele momento ali, muitas pessoas naquele quarto, e foi um zum, zum, zum naquele momento que eu não entendi era nada, mas fiquei quieto, também nem podia falar, nem boca tinha. E, irmão, eles viram que aquilo pegou, aquela carne brotou, ela ganhou vida. Eles não tinham esperança que isso fosse acontecer. Mas acontece que a esperança não estava ali na medicina e nem na ciência humana. A esperança era em Jesus Cristo de Nazaré. É por essa razão que eu estou vivo e hoje estou aqui, narrando e falando com você esse fato que a mim aconteceu. Amados, naquele hospital, onde eu fiquei por cerca de 6 meses, internado em primeira instância, por 6 meses ali, irmão, sobre o leito de um hospital, a dor, a agonia. Havia momento que era muito forte. E eu não suportava mais e não tinha onde tirar força. Quando era nesse momento, entrava no meu quarto alguém para me visitar. Esta pessoa, quando entrava, eu ouvia apenas a sua voz. E ele dizia para mim, eu vim para te ver. Neste momento, amados, eu ouvia aquela voz e a dor sumia de mim. Eu esquecia da dor, esquecia que estava doendo. E naquele momento era o único momento que eu conseguia dormir. No momento que eu adormeci, eu tinha sonhos. Eu sonhava que eu estava caminhando por sob jardins, por sob campinas. E sempre aquele varão segurando nas minhas mãos e eu segurando na mão dele. E nós conversávamos e falava de mim. E ele dizia, por exemplo, quando os seus passos não estiverem em você, alguém te levará nos braços. Quando os seus lábios não puder mais proferir palavras, você não puder mais falar, alguém vai falar na sua boca. Quando findar os seus dias na face da terra, uma mão estenderá para você e acrescentará a você dias. Eu dizia, então eu não vou mais viver, eu vou morrer. Ele dizia, não, hoje você não pode entender, não é desta maneira, mas um dia tu vais entender, um dia tu entenderás. Amados, naqueles dias eu não entendia, pois eu não conhecia ao Senhor Jesus, mas ele me conhecia. Mas hoje, irmãos, eu entendo o que ele dizia, hoje eu venho entender, porque todas as vezes que nós nos reunimos para falar deste varão, ele está presente em nosso meio, e da mesma maneira que ele segurou em minhas mãos, ensinou para mim aquelas coisas naqueles dias para que eu pudesse lutar pela minha vida eterna, ele se coloca no meio do povo quando se reúne no nome dele, e neste momento ele está ali e segura na mão daquele que crê, para poder ensinar aquelas pessoas a maneira que devem agir para poder alcançar as suas vidas eternas. Como no dia de hoje você ouvindo esta gravação que fizemos, o Senhor está aí, está juntinho com você e pode segurar na sua mão, nas suas mãos vocês que estão ouvindo e ensinar a vocês o caminho que devem andar para nele encontrar a sua salvação. Mas amados, todas as vezes que eu voltava dos sonhos, eu ainda estava ali naquele hospital, as dores e as agonias ainda continuavam. E elas eram muito fortíssimas aquelas dores. Mas 6 meses se passaram. Ali fora feito todas as cirurgias que era possível as mãos do homem realizar através de mim. Olha, irmãos, naqueles 6 meses se findou, eles me deram alta licença. Alta licença seria, eles me mandaram para casa, mas eu ficava 1 dia, 2 em casa, 10, 20 no hospital, 5, 6 dias em casa, 30, 60 dias no hospital. Os tratamentos continuaram. E eu voltei para casa, não precisamente para minha casa. Eu voltei para casa, mas para a casa do meu sogro. Ali também não podia ficar, a casa era pequena. Amados, mas o meu sogro é um homem bom. Ele conseguiu para mim uma casa de coab, era um cômodo e um banheiro. E eu fiquei feliz por isso. A minha esposa apanhou a mim, ao nosso filho, nos levou para ali, para esse lugar, e começou ali a cuidar de nós. E o tempo foi passando. Ali eu procurei os meus amigos, e eles não estavam mais ali, eu não tinha mais dinheiro, eu já não tinha mais carro, eu já não tinha mais condições de sobreviver. Mas os tratamentos continuou e mais 2 anos se passaram, completando então 2 anos com 6 meses. Ali eu me livrei daquelas faixas e ataduras, porque quando eu saí daquele hospital, eu estava enfaixado da cabeça à planta dos pés. Eu estava enfaixado, parecia uma múmia. E 2 anos se passaram, eu me livrei de todas aquelas faixas e disse à minha esposa, agora vou procurar os nossos amigos e nós vamos voltar a viver a nossa vida como éramos antes. E ela não disse nada para que não me entristecesse. E eu fui procurar os nossos amigos. E eu cheguei naquela primeira loja, ali naquela loja onde aquele moço era meu amigo,
Aquele lojista era meu amigo antes que acontecesse comigo o acidente. E eu cheguei e o saudei dizendo a ele, bom dia, com aquela voz que vinha lá do esofo, que eu andava me arrastando, porque quando eu me livrei daquelas faixas e atadura, o meu braço se curvou e colou aqui a parte inferior na parte superior. E depois as duas partes colou contra o tórax. O meu rosto se contorceu contra aqui, a minha cravícula, o meu ombro, e colou aqui. O meu corpo se contorceu todo e eu andava me arrastando devido à profundidade da queimadura da minha perna. E também o cérebro que foi afetado e ele ficou fraco e eu não podia dar passos, eu não tinha coordenação motora para dar passos. Mas aquele lojista disse, bom dia, o que você quer? Eu digo, eu quero falar com você. Quando eu o saudei dizendo bom dia, ele respondeu e disse o que eu queria. Eu disse que queria falar com ele. Ele disse, mas eu não quero falar com você. Você é nojento desse jeito, você não pode ficar na porta da minha loja. Eu dizia, mas eu sou Amaral. Ele falou, não quero saber o seu nome. E nem você pode ficar aqui, eu não quero saber o seu nome, nem 2 molas na porta da minha loja. Vai-te embora daqui, nojento desse jeito, você vai atrapalhar meu negócio. E eu saí daquela porta e muitas outras portas eu bati. E as portas sempre se fechavam contra o meu rosto. As portas sempre se batiam contra o meu rosto. E eu andava pelas ruas, procurava os amigos e eles não estavam lá. Eu andava pelas ruas, as pessoas diziam, Eca, que coisa nojenta, que homem feio, o Ministério da Saúde devia tirar essas pessoas da rua. E aquilo foi ficando gravado dentro da minha mente. E eu um dia voltei para casa, já cansado de me arrastar daquele jeito, a mente um pouco fraca. Assentei assim naquela nossa casinha e olhei a minha esposa cuidando dos afazeres daquela nossa casa. Eu olhei para ela e disse para mim mesmo, falei, puxa vida, o que eu estou fazendo com essa moça? Ela é uma moça tão bonita, uma moça tão formosa e eu todo feio, nojento desse jeito, eu estou atrapalhando ela de viver. Eu estou atrapalhando ela de viver, eu não tenho direito de fazer isto com ela. Eu vou fugir de casa e vou deixar ela para ela arrumar um moço, arrumar alguém, um moço bonito como ela, e ela ser feliz, construir através disso a sua alegria, a sua felicidade. E eu fugi de casa. E ela me procurava, mas ela não me encontrava. As suas condições financeiras eram poucas, nós tínhamos gastado tudo o que tínhamos com os tratamentos nos hospitais. Ela me procurava, mas as suas buscas não me alcançavam. E eu andava pelas ruas e procurava amigos e não encontrava. Eu entrei em muitos lugares para pedir comida, mas ali eu não fui aceito. Restaurantes onde eu havia participado de coquetéis, de festividade com lojistas e estilistas, eu voltei ali. Me jogaram para fora, bateram em mim e disseram, seu nojento, aonde se viu você entrar num lugar desse, onde as pessoas estão comendo? Você não pode ficar aqui, vai-te embora daqui. E me jogavam para fora e batiam em mim. Por esta razão, amados, eu fui perdendo a vontade de viver a noção da vida. Por esta razão eu andava pelas ruas e falava comigo mesmo, porque não havia ninguém que quisesse me ouvir. E eu dizia para mim mesmo, eu não quero viver mais, eu só preciso encontrar o homem que me tirou da chama de fogo, quero agradecer a ele por tudo que ele me fez e depois eu não quero mais viver. Eu quero morrer. E comecei a procurar. Agradecer a ele por tudo que ele me fez e depois eu não quero mais viver. Eu quero morrer. E comecei a procurar. Em muitos lugares eu entrei. Mas o homem que me tirou do fogo não estava ali, pois sempre me jogavam para fora e batiam em mim. E assim, irmão, eu fui caindo sobre mim uma depressão, e chegou essa a ser tão profunda na minha vida, que chegou um momento que para mim, tanto fazia ser 2 horas da manhã, 2 da tarde, olhar para uma mulher, para um homem, para um poste, tudo tinha o mesmo valor, eu não conseguia mais discernir o valor entre uma coisa e outra coisa. E eu andava pela rua já sem nenhuma noção de vida, quando de repente eu ouvi uma voz dizer para mim, entre aí. E eu entrei, olhei assim, vi uns degraus e uma porta. E eu fui, quando eu subi aqueles degraus, chegando naquela porta, alguém me recebeu e disse, entra. E eu entrei. E eu pensava comigo, eu conheço esse homem, eu conheço essa voz que está falando comigo. Ele disse, assenta. Eu assentei. E eu dizia para mim mesmo, mas eu conheço essa voz, conheço esse homem. Enquanto eu meditava, aquela pessoa se afastou de mim, subiu em um lugar e se abaixou ali. Era o púlpito de uma igreja, mas eu não sabia que lugar era aquele. E ele se abaixou ali e de repente entrou um jovem que me viu entrando ali, veio de voz cansada, chegou e perguntou para mim, o que você está fazendo ali? Aquilo estava vazio, aquela igreja estava vazia, era uma igreja, eu não sabia que lugar era, mas era uma igreja. E eu disse para ele, aquele homem que está ali em cima mandou eu entrar e assentar aqui. E ele se assustou quando ele ouviu a minha voz, a maneira que era, porque a minha voz era, eu disse para ele com aquela voz que estava comigo, dizendo, aquele homem é que está ali mandou
poderia sentar aqui. A minha voz era desta maneira. E ele se assustou quando ouviu a minha voz. Ele correu até aquele lugar, olhou e não viu ninguém. Ele olhou ali e não viu ninguém, e ele voltou na minha direção dizendo, acho que o senhor está louco, porque ali não tem ninguém. Quando ele chegou perto de mim e viu a minha aparência física, ele se assustou. Ele se assustou, ele disse para mim, falou, olha, eu vou ali e eu volto já, o senhor não vem não. E ele saiu. E eu pensei comigo, era costume de eu estar nos lugares, a pessoa olhava, me identificava e dizia, me chamava de bêbado, de fedido, e sempre me apanhava, juntava 2 ou 3 pessoas, sempre me apanhava e me jogava para fora. Eles olhavam para mim, me identificavam, não sei se ficava com nojo, com medo, mas saía, chamava mais uma pessoa, mais 2, sempre me apanhavam e me jogavam para fora. Por essa razão eu imaginei comigo, falei, esse moço foi buscar alguém, eles vão me jogar fora daqui, vão me machucar, eu vou embora desse lugar. Firmei naquele lugar, com muita dificuldade, mas eu consegui me levantar. Quando eu virei para sair, aquele varão estava descendo daquele lugar, o altar, ele estava descendo dali. E eu disse para mim mesmo, falei, aquele moço aqui é doido, o homem está ali, e ele não viu. Mas fui saindo, aquele varão perguntou, aonde você vai? Eu digo, eu vou embora. Ele disse, espera, o que foi que aconteceu com você? Amados, eu não sei se naquele momento o tempo parou, se houve um contorno no tempo. Eu sei que eu consegui contar e relatar àquele homem tudo o que havia me acontecido. Eu me lembro que eu disse para ele, olha moço, eu não quero mais viver, eu só preciso encontrar o homem que me tirou da chama de fogo. Eu preciso somente agradecer a ele por tudo que ele me fez e depois eu não quero mais viver, eu quero morrer. Eu não tenho mais aonde viver, eu estou estovando o mundo e muitas pessoas e por esta razão não quero viver mais. Eu quero só agradecer a este homem e eu quero morrer. Enquanto eu falava, eu senti que ele se afastou alguns passos de mim e de repente ele falou comigo com aquela voz bastante penetrante. Ele disse, agradeça a mim então agora. Quando ele disse assim, eu pude entender e saber que aquela voz daquele homem que estava falando comigo era a voz do mesmo homem que andava comigo nos meus sonhos, que me visitava no hospital. E eu comecei a perguntar e procurá-lo com os meus olhos, comecei a procurá-lo e dizer, mas é o Senhor, e quem é o Senhor? E de repente eu consegui encontrá-lo com os meus olhos, eu consegui olhar para ele. Mas ele não era um homem, ele era um facho de luz. Mas a luz era muito forte, eu quase que não podia olhar para aquela luz. A luz era muito forte, muito incandescente, mas eu me esforçava e olhava. E via que no meio daquela luz tinha algo que brilhava ainda mais forte do que a luz. E aquilo que brilhava no meio da luz tinha a imagem e a semelhança de um homem, que caminhava na minha direção e ele estava de braços abertos, ele sorria. E ele vinha para me abraçar e eu com medo tentava fugir e perguntava, mas quem é o Senhor e quem é o Senhor? Ele respondeu para mim dizendo, eu sou Jesus de Nazaré. Quando ele disse essa palavra, parece que caiu sobre mim um raio. Desceu sobre mim aquele clarão muito forte, aquilo doeu, aquilo cortou a minha carne, aquilo parece que estava arrancando meus nervos, as minhas veias pela minha cabeça sem abrir nenhum corte, nenhuma cisão. Aquilo doía, mas eu não queria sair daquele lugar. E eu fiquei meio perdido naquele momento, mas aquele moço voltou realmente trazendo com ele uma outra pessoa. Olhou para mim e disse, e mostrou, apontou-me para aquele outro moço que estava com ele e disse, eu não disse que ele estava ali, olha ele. E apontou para mim. O outro que entrou com ele se abanou, chacoalhando a cabeça e disse, deixa o irmãozinho assistir o culto com a gente, o que tem ele fica aí. E aquele moço que estava com ele entrou numa porta do lado. E eu me lembro que disse para aquele que tinha estado ali em primeira instância, dizendo para ele, olha, eu não disse para você que o homem está aqui, olha ele. Quando eu virei para mostrar a ele aquela luz, aquele clarão, aquilo não estava mais ali, aquela luz havia sumido. E aquele que brilhava também, no meio da luz, ele havia sumido, ele não estava mais ali. E eu com a mente meio turbado comecei a procurar atrás daquelas colunas que havia dentro daquele templo. E eu dizia para mim mesmo, olha, quanto tempo eu procurei este homem para poder agradecer por tudo que ele me fez. E hoje eu me encontrei com ele, e ele disse ser Jesus de Nazaré, mas agora ele se escondeu de mim. Mas o que eu não sabia, irmãos, que aquilo que doía, que queimava dentro de mim, é que ele havia se escondido aqui dentro do meu peito. E até hoje ele esconde no meu peito e eu me escondo na sua palavra. Porque aquele que se guarda e se esconde na palavra de Jesus Cristo, o inimigo não pode mais encontrá-lo para poder tentar contra a sua vida. Mas naquele momento, eu percebi, irmão, que eu estava de volta na minha cidade de origem. Quando eu cheguei naquele lugar, eu não sabia mais que cidade era aquela. Mas naquele momento eu estava de volta na minha cidade. Deus havia me levado de volta para a minha cidade.
Eu não sabia mais que lugar era aquele, porque já havia passado 5 anos. 5 anos que eu estava andando pelas ruas, dormindo pelas calçadas, pedindo esmola. E comendo e bebendo aquilo que me davam. Olha, amados, naquele momento, as pessoas que estavam ali correram à casa da minha esposa e disseram para ela que ali tinha um homem que poderia ser o marido dela. Eu quero falar com você um pouquinho a respeito da minha esposa. A minha esposa, quando nós nos conhecemos, nós estávamos ali nas passarelas e ali nós nos conhecemos. E nós começamos a namorar e nos casamos. Naqueles dias, eu era modelo, desfilava nas passarelas, considerado naqueles dias um moço muito bonito. E ela também era uma moça muito bonita. E nós nos casamos e no dia do nosso casamento ela fez uma promessa para Deus. Ela disse que ela seria fiel na alegria, na tristeza, na saúde e na doença, até o dia que a morte nos separasse. Pois, amados, eu quero dizer para você que nos meus momentos de alegria, nos meus momentos de vitória ali em cima daquelas passarelas, ela sorria comigo. Nos meus momentos de tristeza e de dor, ela chorou comigo. Nos meus momentos de agonia, ela se agonizou comigo. E eu quero dizer a vocês que tudo aquilo que ela prometeu a Deus, mesmo sem conhecer a Deus, ela foi e ela é cumpridora de tudo isso até o dia de hoje. Por isso eu quero dizer a todos vocês que estão ouvindo, é isso que estou narrando e contando para você, esse fato que a mim aconteceu, que a minha esposa, além do meu amor de marido que eu tenho para com ela, eu ainda tenho por ela um respeito e uma admiração muito grande pela pessoa dela. Eu ainda tenho por ela um respeito e uma admiração muito grande pela pessoa dela, por ter sido ela cumpridora de tudo aquilo que ela prometeu a Deus na presença dos homens. Porque naquele dia, ela correu naquele lugar e ela me encontrou, e ela me levou para casa e começou a cuidar de mim, e na nossa casa houve grande bonança como há até o dia de hoje. Naquele dia eu voltei para casa, mas eu não fui sozinho, eu levei Jesus no meu coração. Amados, e na nossa casa houve grande bonança como há até o dia de hoje. Hoje eu posso dizer a você com muita firmeza, eu e a minha casa servimos a Jesus Cristo de Nazaré. Porque naquele dia ela me levou para casa e cuidando de mim, nós voltamos naquele lugar, mais um e mais outro, e muitas vezes voltamos e ali começamos a conhecer e entender a história do Senhor Jesus, porque o Jesus da história já havia se apresentado para mim. Mas em certo dia eu ali estava ouvindo a palavra do Senhor, quando de repente aquele varão convidou para que fizéssemos a oração da fé. E ali as pessoas se colocaram de pé, e eu me levantei e fui me arrastando até o altar. Toquei com a minha mão no altar e falava eu com Deus, dizendo, Senhor, todas essas pessoas quando oram de joelhos dobrados, o Senhor como um ser maior, parece que está junto com eles, e eu gostaria de sentir o que eles sentem, nem que fosse só uma vez para que eu pudesse te agradecer por tudo que o Senhor fez por mim até esse momento, mas eu não posso, as minhas pernas não se dobram. Naquele momento, uma voz falou comigo, dizendo, você quer dobrar o joelho para agradecer o seu Deus? Eu digo sim. Ele falou, então dobra. Eu pensava que era o pastor que estava falando comigo. Mas naquele momento, irmão, as mãos que tocou na curva das minhas pernas, não era a mão do pastor, era muito pesada. E pela primeira vez eu caí de joelhos diante daquele altar, e ali eu pude orar de joelhos dobrados, e agradecer a Deus por tudo que ele havia feito por mim naquele momento. Pois naquele momento, aquele pastor, irmãos, ele começou a pular, ele começou a dizer, irmãos, espera um minuto só, eu estou vendo aqui algo que Deus vai fazer na vida de uma pessoa, é algo muito forte, muito tremendo que Deus vai fazer na vida dele, que nem mesmo vocês que estão aqui vão acreditar no que Deus vai fazer na vida deste homem. E de repente ele começou a falar umas línguas estranhas. E ele caminhou na minha direção e de repente ele estendeu a mão para mim, conforme o Senhor Jesus dizia para mim lá no meu sonho, aquele homem dizia para mim lá no meu sonho, a qual eu não entendia. Aquilo se cumpriu ali. Ele estendeu a mão na minha direção. Ele disse que quando findassem meus dias na face da terra, lá nos meus sonhos, uma mão me estenderia, pois aquele era o último dia que eu vivia para o mundo. Naquele dia eu estava nascendo para viver para Jesus, pois naquele momento, aquele pastor falando aquelas línguas estranhas estendeu a mão na minha direção e Deus o tomou. E ele falou comigo em profecia dizendo, eis que na tua vida eu farei uma grande obra. O mundo inteiro verá, muitos irão crer e outros não crerão, mas não se preocupa, pois nem mesmo meu filho que esteve no meio deles, nele
Eles puderam crer e o crucificarem em uma cruz, mas através da cicatriz do seu corpo e as palavras da sua boca, o mundo conhecerá a obra das minhas mãos. Vai e leve essas palavras. E eu estou aqui trazendo essas palavras e entregando para vocês. Mas naquele momento, aquele pastor voltou a falar a língua dos homens e ele começou a dizer: eu vi o que Deus vai fazer na vida deste homem, eu vi o que Deus vai fazer na vida dele, é coisa muito grande, é coisa muito tremenda o que Deus vai fazer na vida dele. Mas Deus hoje quer fazer com ele uma prova, e eu imaginava, irmãos, que a prova não podia mais vir para mim naquele momento. Eu imaginava que o meu limite de prova já havia se esgotado. E naquele momento ele disse: porque Deus hoje quer fazer com ele uma aliança. E eu dizia: mas que prova é essa, Deus? Que prova é essa que o Senhor quer fazer comigo? Olha a minha situação, se tenho eu condições de passar por alguma prova. E ele disse: a prova que Deus quer fazer com você é uma aliança. É um voto. As pessoas que estavam ali, irmão, blasfemaram contra esse voto, dizendo: isso é impossível, esse pastor fazer voto com um homem aleijado. Ele não tem condições de fazer voto nenhum. E ele entregou, estendeu a mão e entregou para mim um envelope dizendo que aquele era um voto que eu devia cumprir com Deus de R$100. Aquilo era a prova que Deus estava fazendo com o povo e comigo. E eu não sabia, mas eu apanhei aquele envelope. As pessoas que estavam ali disseram: isso é loucura, esse pastor ficou maluco. Fazer voto de R$100 que esse coitado desse aleijado que não tem dinheiro nem para comprar comida, isso é um absurdo. Saíram de dentro daquela igreja blasfemando contra Deus. E eu segurava aquele envelope na altura do meu peito e dizia: olha, que tudo que esse moço falou é verdade, porque ainda hoje o Senhor já curou as minhas pernas já se dobraram e eu já não sinto mais nada. Eu já não sinto mais nada, mas eu realmente não tenho condições de cumprir essa aliança. Por favor, fala comigo, me ajuda. Assentei, irmão. Quando eu olhei para o chão, tinha algo caído. Eu apanhei na minha mão e olhei. Era o dinheiro. Eram R$100, 2 notas de R$50. Mas eu não sabia que aquele dinheiro era a minha prova. Eu corri até o altar e entreguei o dinheiro ao pastor e disse para ele: olha, pastor, achei aqui um dinheiro, alguém perdeu, por favor, anuncia. Ele começou a anunciar dizendo: quem foi que perdeu um dinheiro? São R$100, o irmãozinho achou que ia devolver para você. Aquelas pessoas que tinham fugido e blasfemando voltaram correndo para dentro. E eu fiquei aguardando, com aquele envelope que ele havia me entregado nas minhas mãos, e pensava eu comigo, falei: eu vou aguardar que ele vai achar o dono do dinheiro, o moço vai ficar contente, ele vai dar para mim uns R$10 para eu comprar um saco de arroz, uma lata de óleo para eu poder comer. Fiquei esperando, só que nesses dias as crianças tinham uma mania, ficava olhando para mim, quando identificava a minha aparência física, ele se assustava e gritava, e corria para o colo das suas mães. E naquele momento, amados, eu estava ali com aquele envelope na mão. Do outro lado do corredor apareceu uma criança bem pequena, de 2 para 3 anos. Nem sabia falar e nem sabia andar direito. Com aquelas perninhas tortas, ele botou as 2 mãos sobre os seus joelhos. E ele começou a se abanar de um lado para o outro. Começou a se abanar e olhava para mim e sorria. E eu comecei a imaginar, falei: esse garoto agora mesmo ele vai fazer uma gritaria. Eu olhava para o outro lado para ele não identificar a minha aparência física, para ele não chorar, não gritar. Mas ele não parava. Eu imaginei comigo, falei: olha, ele vai fazer uma gritaria agora mesmo, mas ele está me estorvando, eu vou dar um susto nesse garoto, e ele vai gritar logo, e a mãe dele já cuida logo disso, que acaba logo com esse negócio. E eu bati o pé no chão e dei um susto naquele menino, e ele correu, muito. Só que ele correu na minha direção, e ele não correu como corria uma criança, ele marchou igualzinho um soldado. Ele correu na minha direção, ele apontou o dedo para o meu nariz, e naquele momento aquele guri falou, aquele menino falou, e naquele momento ele falou, irmão. Mas a voz daquele garoto era tão forte como eu nunca ouvi um trovão na face da terra, soar tão forte como a voz daquele menino. E naquele momento ele apontou o dedo para o meu nariz e ele falou, mais ou menos isso: eis que você pediu, eu te preparo e tu perguntas quem é o dono? Quando ele falou, o chão daquela igreja tremeu. Aquilo tremeu. As pessoas que creram que ali falava Deus ficaram em pé. Mas aquele que não creu caiu por terra no mesmo momento. E eu fiquei olhando para aquele garoto e todos assustados olhando para mim e para o garoto. Mas não havia alternativa senão perguntar: o que foi que você disse? E naquele momento eu pude perceber que ali não falava uma criança, mas Deus falava na boca daquele menino, dizendo para mim que era Deus que estava falando, que aquele dinheiro que estava ali não tinha dono. Aquele dinheiro
Era Deus que havia preparado para que eu pudesse cumprir o dinheiro que estava ali. Não tinha dono aquele dinheiro. Era Deus que havia preparado para que eu pudesse cumprir a minha aliança que tinha feito entre eu e o Senhor Jesus. E nesse dia de hoje eu estou aqui contando isso para você, para confirmar a você que isso aconteceu comigo. Isto aconteceu comigo. E eu quero deixar aqui, amados, se você quiser me ver pessoalmente, se você quiser falar comigo, se você quiser me ver pessoalmente, falar comigo, eu vou deixar a você aqui um telefone para que você ligue e para que você fale comigo. O telefone 035 3531 1674. Se você quiser ver a cicatriz que trago sobre o meu corpo, se você quiser ouvir de a minha própria boca, ligue e eu estarei te atendendo e falarei com você a respeito das coisas que aconteceu na minha vida. Hoje eu falo com você para a honra e para a glória de Deus por tudo o que Ele fez por mim. That you